A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal. Eu quero ler a palavra que encontra-se em Mateus, capítulo 23 e versículo 23. E depois também em Lucas, capítulo 11 e 42. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível for, divulgue também deste canal para outros. Vamos então à leitura da palavra. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E agora em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda, e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho hoje e levar até você a mensagem por uma doutrina bíblica que é tão contestada. É a doutrina do dízimo. Aqui nós vemos que Jesus, nos seus diálogos, as controvérsias contra os fariseus, está criticando os fariseus. E vem à tona, então, nessa crítica, a palavra sobre o juízo, a fé, a misericórdia e também os dízimos. Mas vejamos o seguinte, tem muitas pessoas que se levantam e falam do dízimo dessa maneira ou de outra. Eu não quero polemizar com ninguém. Mas vamos procurar um pouquinho nas Escrituras. A Bíblia fala que Abraão deu o dízimo. Ele deu o dízimo para um sacerdote e rei chamado Melquisedeque. Depois nós encontramos que o neto de Abraão, chamado Jacó, ele estava numa situação difícil, estava fugindo da casa de seu pai e procurando ir para a casa dos seus parentes, porque seu irmão Esaú queria matá-lo. E mediante isso ele dormiu praticamente no relento e teve um sonho tão importante. Nesse sonho, ele viu aquela escada, que nós não vamos comentar sobre essa escada hoje. E ele ficou admirado pelas revelações, porque no topo da escada estava o Senhor. E ele, acordando, tomou aquela pedra que ele fez de travesseiro, né, ou de cabeceira, e derramou azeite sobre ela. É uma coisa tremenda. E aí nós vemos também com Jacó, a primeira vez que é mencionado na Bíblia a unção, que já era um costume daqueles povos. É tanto que ele carregava azeite com ele. E ele fez um voto. Senhor, se me abençoarem neste caminho que eu vou, me abençoarem e me trazerem paz, eu te darei o dízimo de tudo. Muito bem. Depois nós vamos encontrar o dízimo. Moisés, ele está assim, disciplinando como trazer o dízimo. Mas, irmãos, quando Moisés está disciplinando a doutrina do dízimo, ele não está inventando uma coisa nova. Fazia parte daquelas religiões antigas, semitas, trazer o que eles chamavam de dízimo. Era um tipo de oferta que eles davam para o funcionamento da religião. Eles traziam para o sacerdote. E aquele já era um costume antigo. É tanto que nesse costume, Abraão deu o dízimo, que é o primeiro dizimista mencionado na Bíblia. Já fazia parte. E depois, o seu neto também. E depois, Moisés, então, regulamentou o dízimo. E passou-se. Nós estamos agora no tempo da igreja, da graça. E muita gente diz assim, não, mas o dízimo era da lei, tudo muito bem. Mas que lei é que andava Abraão? Que lei é que andava Jacó? O Senhor nos mostra
que a chamada de Abraão e as promessas foi um ato de fé. Então, foi um ato de fé e não legalizado pela lei que ele deu o dízimo para Melquisedeque. E Jesus agora está no Novo Testamento. Ele está falando uma coisa, é importante. Eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que era juízo, a fé e a misericórdia. Os fariseus ensinavam e procuravam dar o dízimo até do endro, do cominho, hortelã, que eram coisas mínimas, davam disso. Mas só que o próprio Senhor Jesus disse que o mais importante da lei eles desprezavam, que era o juízo, a fé e a misericórdia. Tanto aqui em Mateus como em Lucas. E ele conclui de uma maneira assim, deveis fazer estas coisas, o juízo, a fé e a misericórdia, e trazer o dízimo do endro, cominho, hortelã. Leiam bem com calma, vê se não está assim, vê se Jesus não está dando o aval para o dízimo. Hoje nós vemos nas nossas igrejas, e às vezes até pela internet, tanta crítica contra o dízimo. Mas, meus irmãos, o dízimo, nós não vamos entrar naquele mérito de ladrão. Ali é que Deus está falando para o seu povo. Não somos nós ali em Malaquias. Ali é outra coisa. É um problema de Deus. E quem é que vai contestar Deus? Mas nós temos que entender, o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. Você recebe as bênçãos de Deus. E porque você não devolve por fé alguma coisa que é para a sua obra? É através do dízimo que as igrejas subsistem, que pode ser pregado o evangelho. Então, mediante isso que eu vejo aqui, no meu entender, o dízimo no Novo Testamento é bíblico. Jesus diz, deveis fazer essas coisas, quero o juízo, a fé, e não omitir, não deixar de fazer, de trazer o dízimo do cominho, do endro e hortelã. Agora você vê de coisas pequenininhas. Que lucro é que dá o cominho, o endro, hortelã, hortaliça? Não deveis deixar de fazer, não esquecesse. Meu irmão, eu sei que essa mensagem tem uns tantos que vão ficar aborrecidos, não vão gostar. Mas nós temos que ensinar toda a verdade. É a palavra de Deus. Então, o dízimo traz bênção. Agora, não vai barganhar com Deus. Eu vou levar o dízimo para ficar rico. Eu vou levar o dízimo, não. O dízimo é um ato de fé do homem que se converteu e aprendeu na Bíblia. Ele traz para a obra de Deus. Abraão, quando chegou Melquisedeque, rei e sacerdote, é uma figura um pouco difícil de interpretar, ele deu para ele o dízimo de tudo. E ele não era judeu. Ele era, podemos assim, amorreu, se é que podemos dizer, porque Jerusalém, ali estava os amorreus, os jebuseus, por aí afora. Ele deu o dízimo de tudo. Por quê? Ele ficou contente, ele estava agradecido, porque ele teve vitória, ele conseguiu trazer o seu sobrinho de volta, e Deus abençoou. Então agora, do lucro que ele estava ali, ele deu para Melquisedeque. Quem mandou Abraão dar o dízimo para Melquisedeque? Não tem nada nas Escrituras. Quem mandou Jacó fazer um voto? Não tem nada, mas esse homem reconheceu, porque já era um costume universal daqueles povos trazer oferta, que chamavam de dízimo também, para a manutenção de suas religiões, aquelas religiões que ainda, até certo ponto, eram idólatras. E Jacó fez isso e deu o dízimo. E Abraão deu o dízimo porque ele sentiu de Deus a necessidade de contribuir, de ajudar, de trazer uma oferta de gratidão que foi chamado o dízimo. Portanto, meu irmão, o dízimo é uma bênção de Deus. Se você está abençoado, dê o dízimo. Quando a pessoa está no mundo, gasta tanto dinheiro com tanta coisa difícil daqui, dali, que eu não quero nem mencionar. Aí vem para a obra do Senhor. O Senhor cura. O Senhor faz promessa, o Senhor abençoa, e tem pessoas agora que ficam com a mão fechada. Abra a tua mão, meu irmão, para a obra de Deus, para a obra missionária, e traz o teu dízimo para a casa do tesouro. É isso que a palavra fala, e serás abençoado.
Eu quero terminar aqui. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo. Eu tenho trazido uma palavra sobre o dízimo, que é uma doutrina tão contestada, Senhor, tão incompreendida, mas é uma verdade e uma necessidade. Abençoa todo o teu povo. Pai de amor, Deus de misericórdia. Eu peço em nome de Jesus. Amém.